começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre a assistência garantida aos presos. O artigo 5º determina que a pena deve ser cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Também assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. E diz que o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos. E para falar sobre a assistência aos presos, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Mara Fregapane Barreto, coordenadora-geral de Reintegração Social e Ensino do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. Também vamos conversar com Geibson Rezende, promotor de Justiça em Goiás e professor de Direito Penal. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutora Mara, gostaria que a senhora começasse explicando para a gente se hoje o Estado consegue garantir assistência básica aos presos. A gente viu que o artigo 5º, ele assegura assistências à pessoa privada de liberdade. A nossa lei de execução penal, ela também garante assistências ao preso. Assistência à saúde, assistência à educação, assistência jurídica, assistência social e assistência religiosa. E assistência material. Mas na prática, isso tem sido garantido na maioria das cidades? Há um trabalho, há um esforço conjunto de todos os entes envolvidos na execução penal. A responsabilidade pela guarda e pelas assistências são dos estados, das unidades da federação. Cabe à União o fomento de políticas públicas que garantam essas assistências nas unidades da federação. Doutor Geibson, e quando não é garantida essa assistência, o que o preso pode fazer ou a família dele? O preso pode, inclusive, através do Ministério Público, da Defensoria Pública, exigir a prestação dessa assistência por parte do Estado. O Estado aí a gente amplia, não só o Estado-membro, mas também o Estado-União. A previsão, a permissão legal existe. Agora, efetivar materialmente essas garantias é quase impossível e num curto espaço de tempo eu não vejo o Estado brasileiro fornecendo para o preso um tratamento digno para fornecimento dessa assistência, seja material, seja religiosa, seja jurídica, pelo sucateamento que nós temos e estamos comprovando aí no dia a dia. E uma das garantias que deve ser dada aos presos é o atendimento básico de saúde, o que inclui acesso a médicos, dentistas e medicamentos. Mas com as penitenciárias e presídios superlotados, nem sempre a lei é cumprida. 685 internas ocupam atualmente a penitenciária feminina do Distrito Federal. O local tem capacidade para 380 presas. Com a superlotação e a quantidade insuficiente de servidores, fica praticamente impossível prestar um atendimento de saúde ideal a todas. Aqui na penitenciária feminina do Distrito Federal, as 685 internas têm acesso a este núcleo de saúde, que funciona da seguinte forma: as detentas solicitam atendimento por meio de um formulário, a equipe médica avalia a urgência e marca a consulta. O núcleo de saúde funciona neste espaço, com salas de odontologia, clínica médica, psicologia, entre outras especialidades. Mas, segundo a chefe do núcleo, o número de profissionais não é o ideal. Esse número de profissionais de equipe é estipulado na legislação, né? A cada 500 presos, uma equipe de 20 horas. Nós temos uma equipe de 40 horas, né? Mas a demanda, infelizmente, é muito grande. Outro problema é o acesso aos medicamentos. Quem faz uso de remédios controlados, por exemplo, recebe a quantidade que seria para a semana de uma só vez. Como não há profissionais para controlar a dosagem, algumas presas não tomam ou tomam todos os comprimidos ao mesmo tempo. Tem dois problemas que decorrem disso. Aquela interna que toma a medicação em excesso e causa um problema para o sistema, e aquela que deixa de tomar a medicação. Em média, são realizados 20 atendimentos por dia. O juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a pessoa, quando é presa, perde apenas o direito à liberdade.
Todos os outros direitos continuam assegurados. A Lei de Execuções Penais prevê que o preso tenha assistência à saúde. Isso engloba atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Caso a penitenciária não possua aparelhagem necessária, o detento deve ir para outro local, mediante autorização do diretor do estabelecimento. É assegurado também acompanhamento médico às mulheres, sobretudo no pré-natal e no pós-parto. Mas nos presídios do Brasil, ele diz que não é essa a realidade. Não é só uma questão da falta do médico ali para fazer o diagnóstico, falta também a medicação adequada. Em muitos lugares, o que é fornecido apenas é aquilo para combater o sintoma, principalmente a dor. E fora desse quadro, de regra, para as questões mais graves, falta praticamente tudo no sistema prisional brasileiro. Doutora Mara, a gente viu na reportagem a realidade do Distrito Federal. Como é nas outras instituições? Muitas têm serviço próprio de saúde? Então, a realidade do país é mais ou menos o que ocorre no Distrito Federal. Existe um Plano Nacional de Saúde no sistema penitenciário, que foi através de uma portaria interministerial, Ministério da Saúde e Ministério da Justiça, ainda em 2003, que instituiu esse serviço tentando garantir assistência aos presos. E aí, como foi falado, com equipes de 20 ou de 40 horas em um atendimento até 500 presos. Esse plano, que tem um pouco mais de 10 anos, a gente percebeu realmente algumas dificuldades. E por isso foi feita, então, uma revisão desse plano e a instituição de uma política de saúde integral às pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, ampliando essa assistência não apenas para as penitenciárias, mas também para as cadeias públicas, que são os estabelecimentos penais próprios para os presos provisórios. Essa realidade que a gente acabou de ver aí na reportagem, para os presídios de Goiás é maravilhosa. Assim, o Distrito Federal vive uma realidade muito diferente da de Goiás. Então, assim, se aqui é ruim, imagina o que nós temos em Goiás. Aí o senhor tem razão. Todos os entes envolvidos na execução penal têm a sua parcela. E aí cabe também a gente destacar o crescimento da população carcerária nos últimos anos. E que os investimentos, principalmente de construção, não conseguem acompanhar. Não cresceram na mesma proporção. Não crescem na mesma proporção. Então, a gente tem uma população carcerária ingressando com uma maior velocidade do que a gente consegue construir penitenciárias. Se é que é isso que a gente deseja, encarcerar todo mundo. Mas, de qualquer forma, a assistência à saúde, ela, preocupada justamente pelo Executivo, é que saiu essa política que foi recente, é uma portaria agora do início de janeiro. Ela institui e insere definitivamente a população carcerária no SUS, trazendo responsabilidades tanto da atenção básica para os municípios, quanto da atenção especializada para os estados, com um financiamento que agora está muito melhor, um incentivo muito melhor para a manutenção dessas equipes nos estabelecimentos penais. Pois é, então quando não tem dentro do estabelecimento, o preso tem que ser levado a um hospital público, por exemplo? Ele deve ser levado, se for no regime fechado, com escolta garantida pelo próprio estabelecimento. E aí ele terá um atendimento prioritário, né? Ele tem o direito a esse atendimento, e esse atendimento, se não for prestado dentro, terá que ser prestado fora, e pelo Sistema Único de Saúde. O que a gente percebe aí é que todas essas medidas são medidas paliativas, é apagar fogo, né? Não se busca uma resolução estrutural do problema. Nós vamos resolvendo os problemas pontuais à medida que eles vão aparecendo. Não é uma política a longo prazo. Enquanto nós não pensarmos numa política de base séria, nós não resolveremos o problema só de pensar que nossa população carcerária aí é 1/5 da população carcerária de um país como os Estados Unidos. Não é? Pois é, doutor Jefferson falou aqui do preso que está na cadeia. Existe alguma diferença da assistência que tem que ser garantida para o preso provisório, para o preso que está já cumprindo pena? Não, a LEP ela garante a assistência também aos presos provisórios e também aos egressos, que são as pessoas que cumpriram a sua pena e estão em liberdade provisória. Nós temos um problema com o egresso aí, né? O egresso saiu, pelo menos em Goiás funciona assim, ele não tem assistência nenhuma, é zero. É mais difícil, né? Se não está conseguindo garantir para quem está lá dentro, para quem saiu já é mais difícil ainda. A garantia é legal, está lá na lei de execuções penais, mas na prática ela não existe. E no caso dos medicamentos, doutora Mara? Existe uma preocupação com a administração e o acompanhamento desses medicamentos. Preocupados com isso, a gente também montou um grupo de trabalho para que essas equipes de saúde que atuam dentro do sistema prisional, ao administrarem esses medicamentos e ao adquirirem os medicamentos, eles sejam incluídos em um sistema que já existe no âmbito do SUS, chamado Horus. Esse sistema a gente consegue, então, monitorar o que está sendo administrado,
qual o quantitativo e comparar, inclusive, com a população fora dos muros. Mas é possível fiscalizar Agora, se as presas estão tomando direitinho? Possível fiscalizar. É importante também falar da necessidade de um especialista farmacêutico na administração desses remédios. Se você tem esse especialista fora e é obrigatório, com muito mais razão dentro do sistema prisional, né? Nós tivemos um caso em Goiás emblemático, até foi um caso de repercussão nacional, envolvendo uma pessoa aqui de Brasília, naquele sequestro daquele menino lá, o Pedrinho, né? Foi tema de novela, inclusive. A sequestradora, ela teve um episódio lá no presídio em Goiânia, em que ela se automedicou, teve acesso à medicação, passou mal, a pressão dela subiu muito, ela foi hospitalizada, e de lá tentou fugir. Então, assim, esse controle, né, tanto do farmacêutico como de alguém perto para avaliar, para aplicar, para acompanhar, é muito importante. Porque o preso pode usar também isso como subterfúgio. Perfeito. E existe algum tratamento diferenciado para o motor, para quem está em estado terminal de alguma doença, por exemplo? Tem direito garantido na jurisprudência e não na legislação à prisão domiciliar ou tratamento fora do estabelecimento. Lembrando, no regime aberto, ele tem direito legal à prisão domiciliar. No regime fechado e semiaberto, não. Tá? Entretanto, os tribunais têm se posicionado nesse sentido, garantindo ao preso também do regime fechado e semiaberto essa prisão domiciliar, que é bastante discutível ainda, porque o sistema prisional deveria ter esse aparelhamento para tratar esse preso, senão a saúde pública. Como nós não temos nem dentro do estabelecimento, nem fora, ele acaba indo para casa. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Geibson Rezende, promotor de justiça em Goiás, e Mara Fregapane Barreto, coordenadora geral de reintegração social e ensino do Departamento Penitenciário Nacional. Eles conversam conosco sobre a assistência que deve ser garantida aos presos. A Lei 7.210, de 1984, mais conhecida como Lei de Execução Penal, estabelece os deveres e direitos dos presos. A lei determina que a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Direito que se estende ao egresso do sistema penitenciário. Essa assistência deve ser material, de saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Promotora, a gente já falou aqui sobre a saúde. Vamos começar então falando sobre outros tipos de assistência, como a religiosa. Como é que ela é garantida na prática? Ela é garantida disponibilizando ao preso o direito ao exercício de sua religiosidade, com locais próprios, deveria ser assim, mas garantindo também aos presos que não participem dos cultos, porque ele não está obrigado a. É uma liberdade, digamos, total. Ele escolhe se quer ou não participar. Ele escolhe se quer ou não participar. Essa liberdade religiosa é inclusive para não ter religião. Doutora Mari, como funciona na parte da educação? A educação ela é garantida também a toda a população e não é diferente para a população privada de liberdade. Só que a nossa maior demanda é pelo ensino fundamental. Cabe destacar que mais de 67% da população carcerária sequer tem essa etapa concluída. Então, normalmente, dentro dos estabelecimentos penais, a gente oferta a educação no nível fundamental, primeira e segunda etapa, e também no nível médio. Temos notícias de polos universitários que ofertam vagas de ensino superior ainda dentro do estabelecimento penal. E aí cabe também destacar que o preso semiaberto, que está cumprindo um regime semiaberto ou aberto, ele pode sim frequentar a universidade fora dos muros. Agora, lembrar que o estudo, além de ser um direito do preso, é um dos mecanismos de ressocialização mais poderosos que nós temos, mais ainda do que o trabalho. Tanto é que hoje, estudar regularmente garante a remissão da pena. Não só trabalhar, também estudar. A cada 3 dias que o preso formalmente estudar, ele abate um dia de sua pena a ser cumprida. Daí a importância do estudo do preso. Em todos os sentidos. Porque a principal das finalidades da pena, sem dúvida, é a de prevenção. É a de prevenção especial positiva, traduzindo, ressocialização. E a educação é a ferramenta mais poderosa. Doutora Mara, a lei também fala em assistência material. O que o preso recebe ao entrar numa instituição e o que a família é que tem que providenciar? A assistência material ela deve compreender uniforme, roupa de cama e material de higiene também. Isso realmente não é o que sempre acontece dentro dos estabelecimentos penais. A gente vê que nem
vaga em cela todo preso tem. A gente tem um déficit carcerário muito grande. Isso não é diferente com assistência material. Agora, quanto ao material que a família pode ou não ingressar, depende de cada unidade da federação por força do pacto federativo. Cada ente ela tem a sua administração, né, e autonomia para definir. Temos unidades da federação que garantem toda a assistência material de forma com que a família não precisa ingressar com nada, nem alimentação extra, nem material de higiene, nem material próprio de vestuário. Mas temos unidades que não, que todo material realmente vem... Depende do dinheiro da unidade da federação, Depende, né, do investimento feito. Agora, a lei também fala que pode ter locais para venda de produtos. Que tipo de produtos podem ser vendidos lá, doutora Mara? Essa é uma questão também mais depende de cada unidade. Essa é uma questão mais polêmica, até porque Goiás tem unidades que não permitem venda. Até porque quando a gente fala em local com venda, a gente vai transformar em dinheiro e o dinheiro ou o produto ele acaba tendo um valor diferenciado dentro de um local que o produto não é tão fácil assim. Até porque o dinheiro que o preso porventura obtenha lá com o seu trabalho, ele não é entregue a ele, né? Como é que ele vai trabalhar esse dinheiro? É complicado, é uma situação muito melindrosa. Esse dinheiro circulando dentro do presídio, que a gente já sabe que circula de forma escusa, circulando de forma oficial, ele pode servir de moeda de troca para muita coisa. Por isso, muitas optam por nem ter o local. Mas nós não temos. E no caso da assistência jurídica, promotor, ela é fundamental, né? Fundamental, e agora, a partir de 2010, oficialmente prestadas pelas defensorias públicas. E Goiás não tem defensoria pública. É uma situação complicadíssima em alguns estados da federação que têm a defensoria e não estão implementadas de fato, e outras como Goiás que sequer têm defensores públicos. E nas ruas as pessoas falam sobre assistência garantida aos presos. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Os presos também, a classe pobre, né, ela não tem direito de ter um advogado, então o governo tem que reconstituir um advogado, né, um defensor público para defender essa pessoa, né? Então eu sou a favor, sim. Tem tanta gente que merece mais, que trabalha, o cidadão que pega ônibus lotado e não tem essas vantagens que um preso que já fez tanta coisa errada tem. Todo mundo que faz alguma coisa de errado tem que ter uma assistência, por demais que seja uma coisa grave ou não. Eu acho isso injusto, porque a gente vai no hospital, enfrenta filas enormes e às vezes nem é atendido. E o preso chega, tem prioridade, passa na frente e é atendido rapidamente. Eles erraram, né? E o erro é humano, né? Quem sabe qualquer um de nós podemos errar, né? Mas eles têm o direito. Se ele está preso é porque ele cometeu um erro e saber a penalidade que o erro dele acarretaria. Sendo que a gente que está aqui fora, que trabalha honestamente para ganhar a vida, não tem direito a isso tudo? Doutora Mara, o que dizer para essas pessoas que fazem aí a comparação com a dificuldade de encontrar uma consulta médica, uma vaga na escola, e com as pessoas que estão dentro do presídio e às vezes têm esse atendimento imediato? Todos têm direito a essa assistência, quem está dentro do muro e quem está fora do muro. A diferença é que quem está preso, ele não pode buscar a rede, né? Na verdade, a política pública ela tem que ingressar dentro do muro. Agora, cabe também lembrar que os presos, eles são oriundos da sociedade e para eles e para a sociedade vão voltar. A gente não tem pena de morte, salvo em caso de guerra, a gente não tem pena perpétua. Isso significa que cedo ou tarde essas pessoas estarão de volta na rua. Cabe saber como que a gente quer que essas pessoas voltem. Se de alguma maneira essas pessoas ingressaram no sistema prisional, houve falhas em políticas de educação, políticas de saúde, de assistência social, a família falhou, a religião falhou, teve uma série de falhas. É o momento que a gente tem, que ele está na tutela do Estado, para a gente garantir um bom retorno. Afinal, a função da pena é essa, garantir o convívio de volta à sociedade. O que me espanta nisso tudo aí é que a sociedade ela tem um desejo de resolver as questões numa canetada só. Isso não é problema meu e eu quero que esses presos fiquem lá morrendo a pão e água. Não é assim que funciona. O Estado, através da autorização do povo, já retirou o principal bem que esse indivíduo tem depois da vida, que é a liberdade. Ele já não tem direito de ir e vir mais. Você que fica na fila do SUS tem o direito de desistir da fila e ir embora. Ele não. Exatamente. Então o Estado tem que velar por isso, ele tem que velar pela integridade física, pela saúde do preso, enquanto ele estiver encarcerado. Isso é uma questão de direitos humanos, promotor? Perfeitamente. Nós temos que entender que o único preso, como foi dito na reportagem, o único direito que o preso perde é o de ir e vir. O resto fica mantido. Ele matou barbaramente. Tudo bem. Por isso, o Estado irá encarcerá-lo.
Agora, mais do que isso, não está autorizado. E a sociedade tem que entender isso, senão nós autorizamos a barbárie. Doutora Mara, e de que forma garantir essa assistência ajuda a evitar a reincidência criminal? Não tenho dúvida que a prestação de assistências ela vai ajudar na ressocialização. Como foi dito anteriormente, a educação ela é primordial. É com a educação que a gente consegue definir valores, definir conceitos, entender o seu próprio conceito enquanto pessoa e enquanto papel da sociedade. E aí eu agregaria também o papel do trabalho. O trabalho como um dever e um direito social, ele também agrega valores e conceitos. O trabalho, ele não é só um direito do preso, ele é um dever do preso também. O preso está obrigado ao trabalho. Se ele não trabalhar, ele sofre algumas punições, entre aspas. Ele, por exemplo, não terá direito ao livramento condicional, não é? Mas também é um direito, porque pelo trabalho ele irá se ressocializar e abrandar a sua punição. Então, o preso trabalhando, ele tem mais condição de se reinserir no mercado de trabalho quando sair do presídio. Se ele fica no ócio, ali sem assistência à saúde, sem trabalho, com certeza esse indivíduo que saiu propenso ao crime sairá doutor, como dizem aí, no crime. E para nós que estamos aqui de fora, isso é muito pior. Bom, para encerrar o programa, eu gostaria de saber de vocês o que pode ser feito a curto prazo para poder melhorar essa situação, para realmente garantir que a assistência seja prestada. Doutora Mara. A curto prazo, a gente precisa que todos os entes envolvidos na execução penal assumam a sua responsabilidade, em todos os níveis, em todos os poderes, seja em nível federal, seja em nível estadual, seja em nível municipal. A nossa Constituição, ela garante e define competências para cada ente da federação e em cada poder. E é isso que tem que acontecer. Dessa forma, a gente consegue fazer valer a nossa lei de execução penal e cumprir o que está determinado. Promotor, para o senhor? Para mim, a curto prazo, eu não creio que nós tenhamos uma mudança muito drástica. Alguma coisa sim. Agora, a longo prazo, eu creio que uma mudança legislativa, uma mudança de comportamento da população pode contribuir para essa alteração. Só vejo um norte muito distante para que nós chegamos ao objetivo, ao que nós desejamos. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Sim, sem dúvida. Bom, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Mara, promotor Jameson, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!